Eu tive uma conversa com a Principal Paloma, que é uma diretora brasileira numa escola americana aqui na Flórida, nos Estados Unidos. E nesse vídeo eu continuo com ela conversando agora sobre a enciclopédia. Se você pudesse ter um vídeo básico, único, completo sobre tudo sobre a educação americana, eu não vou dizer que esse vídeo vai ter tudo porque é muita coisa. Muita coisa. Né? Tudo não terás, mas boa parte das suas perguntas possivelmente vai estar por aqui. Ótimo. Principal Paloma, minha primeira pergunta para você é: existe um desenho na Disney chamado Phineas and Ferb. E a introdução desse desenho fala assim: são 3 meses de férias que passam depressa. Quando eu morava no Brasil com a Rafa ainda criança, ela assistia Phineas and Ferb e falava: 3 meses de férias, isso não faz o mínimo sentido, porque não faz parte da nossa realidade. Me conta um pouco, como é que é o calendário escolar americano? Por que são esses 3 meses de férias? Como é que é a estrutura do calendário escolar? É diferente, porque nós estamos no hemisfério norte, então funciona um pouquinho diferente. O ano letivo começa em agosto, geralmente por volta do dia 10 de agosto, e os alunos vão até o final de novembro. No final de novembro, eles têm uma semana de folga para celebrar o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, as famílias viajam, realmente se encontram, se conectam. Passam essa semana de férias, voltam durante 3 semanas. Nessas 3 semanas têm aulas normais e na próxima semana, na 4ª semana, elas têm um período de provas, que eles chamam de midterm, que é o final do semestre. Então eles têm essas provas e têm, imediatamente depois dessas provas, férias natalinas. E essas férias são mais ou menos 3 semanas. Então daí talvez venha esse primeiro mês de férias que a sua filha estava falando. Nós voltamos rapidamente depois do ano novo, dia 5 de janeiro, e vamos até março. No final de março, nós temos o que eles chamam de Spring Break, que é um tempo para as famílias celebrarem a passagem do inverno para a primavera. O que não faz muito sentido na Flórida, porque a gente não tem um inverno drástico, mas se você for para lugares extremamente frios, no norte dos Estados Unidos, as pessoas estavam trancadas em casa e a temperatura começa a mudar com a primavera. Então eles têm essa semana para aproveitar, sair, passear. Spring Break. Depois do Spring Break, nós vamos de abril e maio direto, uma parte muito intensa do nosso ano letivo, Rodrigo, porque a gente está terminando o ano e a gente tem todas as provas do Estado, que o Estado requer que nós demos para os nossos alunos, daí as notas escolares, né, a gente já falou sobre isso, e também as provas normais de final de ano. Então, maio é um mês bem intenso para a gente. Maio terminando, os alunos entram de férias e ficam de férias de junho até julho, 2 meses, e um pouquinho a mais, né? Porque em agosto eles começam lá pelo dia 10. Possivelmente daí surgiu os 3 meses, 3 meses de férias, Uma coisa importante para dizer para você, Paloma tem Oh, meu Deus, eu não posso falar Paloma. No primeiro vídeo que nós fizemos, nós falamos que nós não podemos chamar as pessoas pelo primeiro nome. Claro que aqui eu estou de uma forma informal, estou brincando com você, estou falando com a minha amiga Paloma, não com a Principal Paloma, mas Principal Paloma tem um canal no YouTube que fala especificamente sobre educação nos Estados Unidos. Então, se você é brasileiro e você precisa entender mais sobre educação fora do Brasil, eu recomendo fortemente que você siga esse canal. No Brasil, nós somos muito acostumados com os famosos feriados e emendinhas. Então, o feriado é na quinta, aí emenda sexta e tal. Aqui nos Estados Unidos a gente tem poucos feriados. E eu percebo pelo Enzo que quando há um feriado ou uma emenda por conta de furacão, alguma coisa do gênero, eles têm que pagar esta data numa outra data. Como é que funcionam os feriados dentro do calendário escolar? Super verdade, Rodrigo. Não tem esse negócio de emendar. Os feriados, eles são pontuais, eles são respeitados. Quando tem furacão, sim, a gente tem que pedir perdão ao Departamento de Educação, porque o Departamento de Educação requer que a gente dê um número de horas escolares aos nossos alunos. Então, quando a gente fica 2, 3 dias sem dar aulas, a gente pede ao Estado que o Estado nos perdoe.
Ele tem nos perdoado, eu digo, nos últimos 5 anos. Esse ano passado ele não nos perdoou, o que causou uma diferençazinha ali. O que aconteceu? Em janeiro, quando a gente voltar, em vez de a gente imediatamente começar o segundo semestre, a gente vai ficar 2 dias no primeiro semestre. Ok. E no terceiro dia a gente vai começar o segundo semestre para perdoar esses 2 dias do primeiro semestre que a gente perdeu. Entendeu? Eles são bem rígidos com isso. Ou seja, não é tão simples quanto nós estávamos acostumados no Brasil, do tipo, ah, feriadinho, ninguém vai vir, falta todo mundo. Tendo uma tabela. Até por causa do horário de almoço, por exemplo, que eu dou aos meus alunos, esses 30 minutos eu tenho que tirar do número total de horas que eu tenho que dar de instrução aos meus alunos. E também os minutos que eles vão de aula até aula também é subtraído desse número de minutos. Então é bem específico. Horário de aula é uma outra coisa que eu quero falar com você. Bem específico. E depois eu quero falar sobre almoço. Tá. Primeiro eu vou para o horário de aula. Se existe uma coisa que nos enlouquece, é o horário de entrada e saída das crianças nas escolas americanas. Por quê? O Enzo hoje entra 8h15 e sai de segunda, terça, quinta e sexta às 3 da tarde, no meio do dia. E de quarta-feira fica mais legal ainda, que ele sai às 2. E eu sei que os horários também são diferentes quando você vai para o high school e quando você é menor e tal. Como é que os pais fazem com essa loucura de horário quebrado? É horrível, mas posso te dizer primeiro por que tem essa diferença de começar? Porque, por exemplo, o meu filho está no middle school, começa às 9h35 da manhã. Elementary school começa 8h45 e high school começa 8h15. Então você pensa uma mãe com filhos em 3 escolas diferentes. Isso acontece por causa do ônibus escolar. Então, primeiro as escolas entregam os alunos de high school, depois eles entregam de elementary e por último de middle school. Porque pensa, são os mesmos ônibus e os mesmos motoristas para o município inteiro. Por isso que as escolas têm horários de começar diferentes. Saquei. E os horários de saída também, para que nós possamos devolver as crianças, né? E esse horário mais cedo é porque em alguns municípios, como o seu, a escola termina mais cedo para os professores terem tempo de colaborarem às quartas-feiras, como você disse. Mas no meu município, por exemplo, a saída mais cedo é sextas-feiras para que elas possam colaborar, entendeu? Entendi. Mas é uma loucura levar de um lado para o outro. Mas sabe qual é a vantagem aqui dos Estados Unidos? É que os alunos começam a dirigir muito cedo. Sim. Então eu tenho vários mais velhos que buscam os irmãos mais novos na escola. E aí tem uma característica muito dos Estados Unidos, né, de amadurecer as crianças em algumas coisas, né? Então, assim, você vai para a escola, você tem que saber qual é o seu armário, você é responsável pelo seu horário de entrada e saída, você tem que criar uma outra identidade que é diferente do Brasil, onde normalmente você fala, mas atrasou porque a professora, porque existe um terceiro que é responsável. Aqui não, você é o responsável. Tanto que a Rafa tinha um problema sério com o motorista de ônibus dela, no high school, porque ele sempre atrasava. E ela chegava atrasada na escola. E a escola falou, beleza, problema seu. Ela falou, mas como é que eu vou resolver? Aí, deixa eu fazer uma pergunta, eu não quero te levar para uma polêmica, porque aqui a gente não faz polêmica. Então eu vou falar uma coisa que a Paloma não tem nenhuma opinião sobre. Mas o motorista do ônibus escolar é um bicho meio maluco. Fecha aspas. E não é a única família, eu tenho esse problema várias vezes, porque os pais pensam que eu contrato os motoristas e que eu crio o roteiro que eles vão buscar os alunos. Gente, pelo amor de Deus, isso não é escolhido pela diretora, isso é escolhido pelo sistema de transporte do município. Então, a dica é, se você está tendo esse problema, liga para o distrito, não liga para a diretora, porque eu, por exemplo, no caso da sua filha chegou atrasada, eu jamais marcaria ela tarde na sala de aula. Eu deixaria ela entrar, entendeu? Eu entendo esse problema e deixaria ela entrar de boa. E falaria para você, Rodrigo, tá aqui um número, liga reclamando, porque o distrito escuta muito mais, talvez, os pais do que os diretores. Então, infelizmente, a gente não tem jurisdição, mas os motoristas são uma figura. Eles são totalmente. Esse é o motivo, meus amigos, porque no mundo de Gumball, quem assiste o desenho lá no... Não sei quem aqui transmite.
Você tem um motorista, vou colocar aqui a imagem dele, que é uma figura. E no próprio Simpsons, você tem um motorista do ônibus do Simpsons, que também é uma figura muito icônica. É por isso, eles pegaram desse estereótipo, e não é que são todos, tá? Existem muitos motoristas legais, bacanas, mas tem umas figuras por aí. Icônicos, com certeza. Falando de almoço, em média, qual é o horário de almoço nas escolas? Depende do tamanho da escola. Tá. Eu vou dizer a minha escola. Segunda, terça, quarta e quinta é 12h14. Ok. O primeiro almoço. Ok. 30 minutos. Segundo almoço, 1h24. Ok. E as sextas-feiras é um pouquinho mais tarde. Por quê? Também não é uma coisa que eu posso decidir. Tem Perfeito. parâmetros que o distrito me manda que eu tenho que seguir, que os meus alunos têm que ter 30 minutos de almoço, que os professores têm que ter 30 minutos de almoço durante esse tempo, o que indica aí aos pais que a supervisão do almoço é feita pelos diretores da escola, não pelos professores. Tá. Entendeu? O Enzo tem almoçado às 11 horas da manhã. Super cedo. E aí a minha pergunta é: frango com leite. Principal Paloma, o que você tem a dizer sobre frango com leite? Tragam sua marmita diariamente, é isso que eu tenho a dizer. Ok. Tragam sua marmita diariamente. E eu adoro que eu tenho família de brasileiros na minha escola e eu vejo eles almoçando uma gracinha, arrozinho, feijão, franguinho. Eu falei assim, ai que bom que a sua mãe te dá marmita, manda marmita todo dia. É muito diferente e a minha dica para os pais que estão vindo para cá ou que chegaram e estão passando por essa adaptação com os filhos, por favor, mandem marmita, porque é muito diferente. É diferente, né? É muito triste, dá fome. Falando de maneira prática, dá fome. Meu filho leva marmita todo dia, mas não é arroz e feijão. Perfeito. Nós faremos um vídeo especial sobre isso, que eu quero ir mais fundo. Esse aqui é bem generalista, é a enciclopédia aqui aberta. Falando em alunos, falando em marmitas, falando em brasileiros, falando nessa estrutura, pegando esse gancho, vou trazer mais 2 pontos, 2 perguntas. Primeiro, nas escolas que você passou, em média, qual é a porcentagem de brasileiros que você tinha matriculados nessas escolas? 10%, 20%, 50%? Então, nos high schools com mais de 2.000 alunos, eu tinha uma média de 15%. Ok. Nessa escola que eu estou agora como diretora, eu acho que uns 10%, é bem pequena. Perfeito. Mas é importante dizer, Rodrigo, que a minha área onde eu trabalho é meio que reclusa, né? Okay. Longe de grandes polos, a 1 hora de Orlando. Se eu for para Orlando, por exemplo, acho que 60% talvez em uma escola sejam de alunos brasileiros. O que pode ser bom ou ruim. Esse era meu próximo tópico. Vou falar minha opinião e você me corrija, por favor. Eu acho que para alguns alunos, a imersão 100% com alunos americanos, ela é bacana, desde que o aluno seja alguém que faça bons amigos, esteja à frente, se relacione muito bem, seja menos inclusivo, né? Menos ali na dele, introspectivo e mais com as pessoas. Agora, se seu filho não é para fora, ou se ele não domina o idioma, talvez um amigo ou um colega que fale o seu próprio idioma te traga ele para uma forma mais segura. Faz sentido o que eu tô falando? Faz sentido. Eu, na minha própria experiência, eu estudei em escolas que não haviam muitos brasileiros. E causa uma solidão. Causa um sentimento de solidão muito grande, especialmente porque eu me mudei para os Estados Unidos com 16 anos, no Rio de Janeiro, no auge da liberdade, de poder ir com os amigos à praia, sair, curtir, e vim para uma escola americana que é bem diferente, né? E não tinha amigos brasileiros, então eu acabei fazendo vários amigos de outros países, Alemanha, Europa, que tinham a mente, eu acho, mais parecida com eram imigrantes dentro do mesmo país. Então, acho que se você pode proporcionar isso aos seus filhos, eu acho interessante. Sem esquecer de se imergir na cultura americana, mas um amigo ou 2 brasileiros, eu acho que faz toda a diferença. Perfeito. Para a gente fechar esse vídeo, lembrando que Paloma tem um canal, Principal Paloma, vai lá olhar, primeiro link da descrição,
tudo sobre educação nos Estados Unidos, incluindo uma prestação de apoio individual para quem quer conversar com ela, falar sobre o filho, falar sobre a experiência, tirar dúvidas. Link aqui embaixo, vai lá conhecer esse canal, muito, muito, muito bacana. Para quem quer aquela grade geral sobre faixa etárias e filhos. A gente começa então no educação infantil, ele é chamado aqui de? Pre-K, pre-kindergarten, 5 anos de idade. Perfeito. Depois vai para? Período. Meio período, ok. Depois? Kindergarten, 6 anos, já é em escola pública americana. Perfeito. Sai dali e vai para? Elementary, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta. Alguns condados incluem sexta série em elementary e outros não. Eu entro com que idade, mais ou menos? Para o elementary, 7 anos. E saio com? 11, 12 anos. Vou para? Vai para o middle school. Ok. No middle school você vai ficar 7ª, 8ª, alguns condados 9ª, outros condados não. Você sai numa média de 15 anos. High e vai school. para o high school. High school você sai numa média de 17, 18 anos. Tem maneiras de sair antes, mas aí você manda um e-mail para mim e a gente conversa sobre isso. Em toda essa linha, em linhas gerais, qual é a fase que o aluno tem mais... Não ia falar problemas, mas é muito pesado. Qual é a fase que dá mais dor de cabeça? Aonde você acha que é ali? Ó? Começa o middle school porque você tem essa injeção de hormônios e você não sabe o que fazer com esses hormônios. Você sabe que você é um menino, tem alguma coisa que te atrai nas meninas, mas você não sabe o que é, você não sabe conversar com elas, você não sabe interagir. Então essa interação pode ser uma conversa, mas também pode ser um soco, eu sei o que você está dizendo. Ele não tem total controle. Os hormônios estão ali, mas mentalmente eu não sei como trabalhar isso. Perfeito. Além disso, a escola começa a ser muito importante academicamente, porque você começa a olhar para o futuro, faculdades, oportunidades, carreiras. Então, os pais têm que navegar essa época assim bem difícil. Perfeito. E aí eu ia falar redes sociais, mas eu não vou falar redes sociais e bullying, porque esse material vai estar lá no canal da Paloma. Clica lá, vai lá ver. Obrigado, Paloma, mais uma vez. Obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo.